Amém. Graças a Deus, queridos, por tudo que o Senhor já nos tem dado nesta noite e naquilo que já temos ouvido, dos hinos, dos cânticos, da palavra do Senhor que temos lido. E nós, quando chegamos na casa do Senhor, devemos estar com o nosso ouvido espiritual aberto, procurando ser sensível àquilo que Deus fala conosco, porque o Senhor fala conosco em todos os momentos do culto, através dos cânticos, através das pessoas, através da palavra. Deus está sempre falando conosco. E nós temos lido nesta noite o texto que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o capítulo 25, um texto bem conhecido que fala sobre a parábola dos 10 talentos. Diz o Senhor Jesus, contando esta parábola, que havia um senhor que possuía bens, certamente era um homem bem rico, e ele, tendo que viajar, reuniu os seus servos e deu talentos a cada um. O talento é um peso em ouro, aproximadamente 6.000 denários, ou quando era usado como medida de capacidade de peso, unidade de peso era cerca de 34 quilos. Então você imagine quanto era 34 quilos de ouro, era um volume considerável cada talento. E aquele senhor então tomou 3 de seus servos. A um deu 10 talentos, 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1 talento. Aí nós percebemos que talvez alguém possa dizer, não, mas ele não distribuiu de forma igual, mas o texto diz que ele distribuiu conforme a capacidade de cada um. O que recebeu 5 talentos, recebeu 5 porque tinha condições de trabalhar com 5. O que recebeu 2 porque a sua capacidade era um pouco menor do que a do outro. E o que recebeu 1 conforme a sua capacidade. E o Senhor, tendo entregue os talentos aos seus servos, então saiu e foi para uma terra distante. E o texto diz que ele, tendo partido, o que recebeu 5, já saiu para trabalhar e foi negociar e foi gerar valores com aquele valor que ele tinha em mãos. Você imagine que, em se tratando de dinheiro, ele tinha uma considerável quantia em dinheiro em suas mãos. Ele tinha 5 talentos de ouro para trabalhar. Então ele começou a produzir e fazer com que aquele dinheiro que ele tinha em mãos se multiplicasse. O outro, que recebera 2 talentos, não tinha o mesmo poder de barganha, não tinha a mesma capacidade daquele do primeiro, mas tinha também uma quantia considerável em suas mãos e saiu para tentar produzir mais com aquilo que ele tinha e fazer o dinheiro do seu senhor render na sua mão. E o que recebeu 1 talento, você imagine que ele estava com mais de 30 quilos de ouro nas suas mãos. Aí ele pensou, olhou para um lado e para o outro, foi lá, cavou um buraco bem fundo, acho que enrolou num paninho, botou dentro do buraco e enterrou. No passado se chamava de botija, né? Se usava geralmente um vaso de barro e botava tesouros dentro, lacrava a boca do vaso e enterrava lá em algum lugar para mais para frente se retirar. E aí diz o texto que algum tempo depois o Senhor voltou e aí chamou os servos para ajustar contas. Ele os convidou para uma prestação de contas. Aquele que recebera 5 talentos disse, muito bem, meu senhor, o senhor me entregou 5 talentos, e com os 5 talentos que o senhor me entregou, eu negociei outros 5 talentos, então aqui estão 10 talentos que eu passo agora às suas mãos. O senhor, tendo visto isso, disse,
bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em seguida veio o segundo, que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, eu granjeei outros 2 talentos, eu negociei, eu também multipliquei os bens que me deste, e aqui estão os 2 e mais 2 que eu consegui ganhar. E o Senhor, ele é tão justo, que ele não disse: mas o outro ganhou 5. Ele percebeu que, proporcionalmente, ele havia feito os bens crescerem de forma igual, porque aquele com 5 granjeou mais 5, fez crescer 100%. E o que tinha 2, granjeou mais 2, também fez crescer 100%. E disse exatamente a mesma coisa. Ele disse: bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aí vem agora o terceiro. E aí ele chega: veja bem, coisa e tal e coisa, veja, eu sabia que o senhor era um homem muito exigente, que onde não planta quer colher e tal, e essa coisa toda. E aí eu, com medo dessa exigência toda e de alguma coisa errada, eu simplesmente cavei um buraco, enterrei, e aqui está o talento, está bem limpinho, do jeito que eu recebi. Olha, eu nem gastei nada, do jeito que está aqui. Devolveu. Aí o senhor olhou para ele e disse: mas servo mau e negligente, se pelo menos tivesse colocado no banco, abrisse uma poupança no Banco do Brasil, com esse juro michuruca da poupança, mas alguma coisa dava. Um jurozinho que fosse, mas alguma coisa dava para ganhar. 30 quilos de ouro. Mas não granjeou nada, não produziu nada, não fez nada. O que recebeu não ganhou coisa nenhuma. Então ele disse: tira, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Quem era que tinha 10 talentos? Veja que ele prestou contas de 5 mais 5, mas o Senhor ainda deixou com ele os 10 talentos. O Senhor diz: tira o talento que ele tem e dai-o ao que tem 10 talentos. E ele lança nas trevas exteriores, porque haverá ali choro, pranto e ranger de dentes. Então, do que fala esta parábola, queridos? Esta parábola fala sobre uma das características mais importantes para aquele que quer servir a Deus, uma das mais importantes virtudes cristãs que nós precisamos produzir em nossa vida, que é a fidelidade. O que fez com que os servos fossem elogiados, os 2 que granjearam, ele não disse que eles eram bons gestores, ele não elogiou a capacidade deles de produzir, ele não disse que eles estavam muito bem porque eles tinham grande capacidade de negociação. Ele disse que eles estavam bem porque eles eram fiéis naquilo que eles estavam fazendo. Porque uma vez que eles receberam grande vulto em dinheiro, negociar e fazer aquilo render não era nenhuma novidade, era exatamente o que se esperava que eles fizessem. Então, eles agiram exatamente da maneira como se esperava que eles deveriam agir. O que o Senhor disse a respeito disso é que eles eram servos fiéis. Eles estavam agindo de forma correta. De maneira que há uma coisa muitíssimo valorizada pelo Senhor Jesus, por Deus, pela palavra do Senhor, e que Deus precisa encontrar em nós, que é a virtude da fidelidade. Nesta noite vamos observar sobre essa questão, o que é a fidelidade, como ela é encontrada e observada em nós, e o que Deus espera de nós enquanto servos dele.
Primeiro, nós podemos observar que muitas vezes a palavra de Deus vai comparar coisas que deveriam ser e não são dentro do quesito da fidelidade. A Bíblia diz que há servos fiéis e diz que há servos infiéis. Na parábola de Lucas, capítulo 12, ele diz: se um servo for deixado para tomar conta da obra, e se o seu senhor tardar, e ele começar a espancar os criados e as criadas, e a beber, e a comer, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo num dia que ele não espera, e numa hora que ele não sabe, e então lhe cortará pelo meio e lhe dará a sua parte com os infiéis. Ele estava comparando aqui o servo fiel com o servo infiel. Da mesma maneira que a Bíblia também compara a testemunha fiel com a testemunha infiel. Quem é a testemunha fiel? São aqueles que vão testemunhar exatamente aquilo que eles viram. Quem é a testemunha infiel? Aqueles que vão testemunhar diferente do que eles viram. Então, em Isaías 8, ele diz que tomou fiéis testemunhas, Urias, o sacerdote, e Zacarias, filho de Zeberias. Ele está falando fiéis testemunhas, ou seja, pessoas que iam relatar exatamente o que viram. Enquanto que lá em Mateus capítulo 26 está escrito que aqueles que foram diante do sinédrio fizeram acusações a Jesus que não eram verdadeiras. Então, ele diz assim, que eles não acharam falta, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas. E, por fim, apresentaram mais duas. Quem são essas testemunhas falsas? São testemunhas infiéis. A Bíblia fala também de balanças que devem marcar exatamente o que elas estão pesando. Jó diz assim: pese-me Deus em balanças fiéis e conheça a minha integridade. Jó capítulo 31, versículo 6. Porque Jó está dizendo balanças fiéis, porque ele está dizendo, se Deus usar uma balança que ela está funcionando bem direitinho, ela apresenta exatamente como é o peso que está sobre ela, Deus saberá da minha integridade. Enquanto isso, Provérbios capítulo 11, versículo 1, diz que a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Ele está dizendo, Deus não gosta de balança infiel, porque ela não está mostrando aquilo que é verdadeiro. Logo, queridos, quando nós olhamos para o que a Bíblia está chamando de fidelidade, nós observamos pelo menos 3 coisas que caracterizam a fidelidade. Se você puder tomar nota disso, anote para você não esquecer. 3 características da fidelidade: verdade, exclusividade e regularidade. Só será fiel se apresentar essas 3 características: verdade, exclusividade e regularidade. Isso é o que marca a fidelidade. Então, o que é fidelidade? O dicionário diz que fidelidade é uma lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. Ou seja, ele está dizendo de uma lealdade constante e inabalável. Por isso que fidelidade inclui verdade, exclusividade e regularidade. Quando eu falo de balança fiel, qual é a primeira coisa que nós queremos que a balança apresente? É a verdade. O que é que se espera de uma testemunha fiel que vai testemunhar diante do juiz alguma coisa? É que ele diga a verdade. Então, a primeira característica da fidelidade é a verdade. Não pode haver uma fidelidade se não houver verdade neste relacionamento. Eu não posso dizer a Deus que eu sou fiel ao Senhor
se eu não agir com verdade diante do Senhor. Você lembra de pessoas que foram honrar a Jesus, louvar a Jesus, e muitos que estavam na realidade tramando coisas contra Jesus, queriam apresentar-se como alguém que o honrava? Jesus disse que aqueles homens, eles honravam apenas com os lábios, mas o coração estava longe. Ou seja, ele estava falando de uma adoração de fachada. E nós temos que ter muito cuidado com isso, para que isso não aconteça conosco também. Porque às vezes nós podemos estar na igreja dizendo: Senhor, eu te amo mais do que tudo, e o meu prazer é estar na tua presença. E quantas vezes a gente busca a presença dele? Você já pensou o namorado que dissesse à namorada: minha filha, eu te amo, eu gosto de estar com você. Aí na segunda não aparece, na terça não aparece, na quarta não passa lá, na quinta nem liga, na sexta não passa nem uma mensagem, no sábado desaparece, domingo de manhã ele chega e diz: minha filha, eu lhe amo e gosto demais de estar com você, tudo que eu queria é estar com você, passar o dia todo com você, porque eu lhe amo muito. O que você acha desse namorado? E o que você acha do crente que no domingo canta dizendo: Senhor, para mim o melhor que há é estar na tua presença, é te adorar. E aí na segunda não procura Jesus, na terça também não, na quarta ele se esquece, na quinta ele está com sono, na sexta ele não aparece, e no sábado ele não sabe de nada de Jesus, mas no domingo ele chega de novo: ó Senhor, eu sou apaixonado, tudo que eu quero é estar na tua presença. Jesus disse: é só a boca que me honra, os lábios só, o coração está longe. Então, quando eu digo que eu sou fiel, a primeira característica que eu preciso apresentar é verdade, porque não é possível ser fiel se não há verdade. Pode olhar que muitas vezes na Bíblia você vai encontrar as duas coisas juntas. Confira comigo aí, Salmo 101. Salmo 101, os versículos 6 e 7 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda num caminho reto me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. O que encontramos nesse texto? Ele está dizendo: eu estou procurando os fiéis da terra. E quem é que ele está procurando? Aqueles que andam na verdade, porque ele disse: os que usam de engano e o que profere mentiras não estará comigo. Então, quais são os fiéis que Deus está procurando? Aqueles que andam na verdade. Veja ainda o Salmo 111 e o versículo 7, ele diz assim: obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. O que encontramos aqui junto? Verdade e fidelidade. Sempre nós vamos encontrar essas duas coisas juntas, porque só é fiel aquele que for verdadeiro. Muitas vezes a Bíblia vai dizer assim: testemunha fiel e verdadeira. Vai dizer que Deus é fiel e verdadeiro. Vai dizer que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Logo, nós também precisamos, para sermos servos fiéis a Deus, nós precisamos ser verdadeiros. Você vai encontrar alguém que erra, que falha, porque todos nós temos essa dificuldade. O apóstolo Paulo, que é um homem que busca a Deus, tem hora que ele olha para si mesmo e diz assim: olha, Senhor, eu estou num corpo miserável da morte, porque é o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse é que eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, ele estava dizendo: é verdade que nós falhamos, é verdade que nós erramos, mas isso precisa estar diante de Deus com toda a verdade que nós precisamos apresentar. Quando você olha para Davi, você encontra em Davi alguém
que falhou também, que pecou, errou na sua casa, não criou direito os seus filhos, errou quando envolveu-se com a mulher do seu capitão, errou quando fez um censo sem seguir o que era a vontade do Senhor, errou quando trouxe a arca do Senhor em cima de um carro de boi e não do ombro dos levitas, ou seja, alguém que errou, que falhou, que pecou. Mas todas as vezes que ele fez isso, ele foi ao Senhor para dizer: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes o que há em mim, antes até de eu pensar a palavra, tu já conheces, tu sonda o meu coração. Aproveita, Jesus, dá uma olhada aí até os pecados que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Veja aí se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, porque o que eu quero é andar na tua presença. Agora faz o seguinte, Senhor, não retire de mim o teu espírito, e eu quero é andar na tua presença. Então, quando Deus olhou para esse coração de Davi, ele diz assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Não quer dizer que é alguém que não falha, quer dizer que é alguém que anda em verdade diante de Deus. O que Deus conhece é aquilo que ele apresenta diante do Senhor. Não anda com máscaras, não anda com fachada, não anda querendo vender uma imagem que ele mesmo não tem. Adianta querer enganar a Deus de alguma forma? Adianta querer vender uma imagem para apresentar-se ser de alguma maneira quando de fato não somos? Você lembra de Ananias e Safira? Barnabé vendeu tudo que tinha e distribuiu, e o povo, e na igreja só se falava de Barnabé. Irmão Barnabé, para servir irmão Barnabé, rapaz, aquilo que é um homem crente, rapaz, deu tudo que tinha, e Barnabé. Aí Ananias chegou no matutino e só falava de Barnabé. Quando veio para a consagração era Barnabé. Na escola dominical todo mundo falava de Barnabé. No domingo à noite Barnabé, ele chegou em casa e disse: olha, eu não aguento mais esse negócio de Barnabé. Só é Barnabé, todo mundo só fala de Barnabé. Pois eu vou falar de mim agora também, porque eu vou pegar o dinheiro e vou dar também para ajudar lá na igreja. Agora eu não queria dar o dinheiro todo não, porque eu estou pensando em trocar de carro, estou querendo fazer alguma coisa. Aí a irmã Safira disse: não, faz o seguinte, a gente combina, a gente vende a propriedade por 50 mil, mas a gente só dá 20 na igreja, os outros 30 a gente troca o carro, e aí a gente chega lá e diz que foi aquilo ali mesmo, pronto, todo mundo vai falar da gente. Qual era o que estava por trás de tudo aquilo? Além da inveja de Barnabé, o que estava era uma mentira. Olha, está aqui, vendi o terreno por 20 mil, está aqui para ajudar na igreja. Aí todo mundo: rapaz, apareceu outro tão crente quanto Barnabé. Ananias, você viu, irmão Ananias? Olha agora, tá vendo? Ó? Já estavam falando de Barnabé, agora já, agora é meu nome já, olha aí como o negócio mudou, não é só Barnabé, agora é Ananias também na história. Por quê? Porque só Barnabé que o povo fala? Tem que entrar meu nome aí também nesse negócio. Aí chegou na igreja e Pedro disse: Ananias, vem cá, quanto vendesse aquele terreno? Rapaz, eu vendi por 20. Mas rapaz, o terreno não era teu? Se você quisesse vender o terreno e ficar com o dinheiro todinho, comprar um Corolla novo, não era seu o dinheiro? Qual é a necessidade que você tem de mentir numa situação dessa? Agora eu quero dizer uma coisa a você: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Aí Ananias, morreu. Aí daqui a pouco o culto continuou, daqui a pouco lá vem a irmã Safira: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, tu és morto, mas isso. A paz do Senhor, irmã Safira, a paz do Senhor, irmão Pedro. Vem cá, quanto foi que venderam aquele terreno? Ela não está sabendo de nada do defunto, né? Quanto foi que venderam aquele terreno? Rapaz, a gente vendeu por 20. Rapaz, quer dizer que combinaram em casa para mentir, foi? Mas rapaz, que coisa. O pessoal que enterrou seu marido foi aquele ali. Ela caiu, leva também. Sabe o que a Bíblia diz? Caiu grande temor sobre a vida daquele povo. Porque Deus estava dizendo: olhe, você não deve esconder nada, porque eu conheço tudo, eu vejo tudo, eu sondo tudo. Agora, eu também sei aquele que anda com cara lambida e o que anda com máscara. Se eu quero ser achado servo fiel, a primeira coisa que eu preciso apresentar na minha vida é verdade. Aquilo que de fato eu sou, é como eu ando, é como eu aparento, é como eu devo ser, porque Deus não se engana com nada nem com ninguém. Quem é o servo fiel? É o servo que anda na verdade. Então a primeira característica da fidelidade é verdade.
A segunda característica é exclusividade. Por quê? Porque só se pode ser fiel a um. Quando há princípios excludentes, não é possível ser fiel aos dois. Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus não disse que era difícil, que dava trabalho, que ia ser complicado, não. Jesus disse, é impossível. Ele disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque amando um vai aborrecer o outro. Ou seja, não é possível um coração dividido. Não é possível estar em um e também no outro. Não é possível querer ser amigo do mundo e ser amigo de Deus, porque Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que aquele que se faz amigo do mundo, automaticamente constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, não dá para viver lá e cá, você vai ter que escolher o que é que você quer. Qual é o grande problema da mulher de Ló? Jesus está falando da vinda do Senhor, vocês tenham cuidado porque Jesus está vindo, porque a vinda, e o Filho do Homem vem, e porque está chegando. Aí no meio desse discurso da vinda do homem que está chegando, do Filho do Homem que está chegando, ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque a mulher de Ló queria o melhor dos dois mundos. Quando diz, ei, sai daí, escapa, te convida, vai pegar fogo, tudo aqui vai se acabar, ela correu. Claro que ela queria escapar, quem é que não queria? Não, eu prefiro ficar aqui para tomar banho de óleo quente. É claro que não, ela queria escapar. Mas no meio do caminho, ela olha para trás, meu Deus, como era bom, a minha vizinhança, e a minha casa, e as coisas do mundo, e aquela coisa. Então, ela queria as duas coisas. É a hora que Elias chega para o povo de Israel e diz assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vamos resolver esse negócio agora. Se Baal é Deus, siga Baal. Se Deus, Jeová é Deus, então siga a Jeová. Os dois não dá, porque Deus não aceita dividir a adoração com ninguém. Então nós vamos resolver isso aqui agora. Vamos lá, faz um altar aí, o povo de Baal bota para clamar, e eu vou fazer um altar aqui a Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Clamaram, choraram, bateram, e Elias era um tirador de onda, né? Você sabe que Elias ficava, não, pai, clama mais alto. Se ele dormiu, vai ver que ele está viajando, tirando uma soneca, uma hora dessa, pode ser que ele esteja dormindo. Chame mais aí, faça força, homem, seu Deus aí, alguma coisa. Nada, respondeu com coisa nenhuma. E ele desafiou exatamente naquilo que Baal poderia fazer, porque se pensava que Baal era o Deus do raio, do trovão, então mandar um raio para consumir aquele lugar era uma coisa que Baal sabia fazer. Aí depois Elias arrumou as pedras, o altar, aí disse, derrame água aqui, porque vai que alguém pensa que eu botei uma caixa de fósforo aqui embaixo, enrolei alguma coisa, bote água aqui para ninguém pensar que não tem nenhum truque. Aí derramaram, está molhado mesmo? Tá, então bote água de novo. Aí molharam bem, a água escorreu, está molhado mesmo, bem molhado, tá, disse, não bote água de novo. Aí botou pela terceira vez, agora molhou que encharcou tudo, a água ficou empoçada aqui ao redor. É assim mesmo, Deus, mostra que tu é Deus, para que esse povo entenda que é o Deus verdadeiro. Aí desceu o fogo do céu e zum, consumiu a água, o altar, tudo que estava lá. E aí o povo gritou e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque, querido, ninguém pode servir a dois senhores. Ele disse, quem está sujo, suje-se ainda. E quem está limpo, então purifique-se ainda, porque não é possível querer servir a dois. Fidelidade exige exclusividade. Deus não divide com ninguém a adoração que é somente para Ele. Do mesmo jeito que Deus olha para o homem, a mulher no seu casamento e não aceita o compartilhamento desse relacionamento, lá em Provérbios capítulo 5, ele vai dizer assim, olha, bebe da água da tua cisterna. Agora é o seguinte, seja só para você, para os outros não, é só sua. Porque para haver fidelidade no relacionamento, é preciso ter exclusividade. Ninguém pode ser fiel a duas esposas, ou a três ou a quatro. Na hora que o povo de Israel começa a servir outros deuses, Deus chama isso de adultério espiritual. Por quê?
Porque estão comportando exatamente como um marido que, tendo a sua esposa, vai em busca de outro. Israel, tendo o seu Deus, vai em busca de outro Deus. E ele disse, isso não é aceitável. Exclusividade é uma característica daquele que é fiel. Só pode ser fiel a um. Não se pode ser fiel a dois. Quando as empresas querem fazer o plano de fidelização, qual é a ideia do plano de fidelização? É que você, tudo que faça, seja só com aquela empresa. Se é uma operadora de telefonia, tudo que ela quer é que você ligue só por ela, para ter um plano de fidelização. Se é um cartão de crédito, ele quer que você use só aquele cartão para comprar tudo, porque é um plano de fidelização. Isso quer dizer o quê? Toda fidelização exige exclusividade. E Deus é assim também conosco. Como é que Deus está buscando um servo fiel? É aquele que é exclusivo, que não serve a mais ninguém. Quando Satanás foi tentar Jesus e mostrou os reinos do mundo e a glória deles, disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe respondeu dizendo, vai-te Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Deus não aceita dividir com ninguém esse lugar. Para ser fiel é preciso ter exclusividade. E em terceiro e último lugar, a fidelidade exige regularidade. Porque quantas vezes alguém precisa trair para ser infiel? Só uma. Aí é onde se diz assim, faz 99%, se não fizer as 100, sim, porque você foi fiel 20 anos. Se é infiel uma única vez, já é infiel. Porque a fidelidade exige regularidade. Não é fiel algumas vezes, é fiel sempre. Alguém diz assim, não, porque eu sou dizimista fiel. Ora, o termo é redundante. Só é dizimista aquele que dá o seu dízimo regularmente. Quem dá o dízimo uma vez por outra, quando acha bonito, quando Deus manda uma chuva, isso não é dízimo. Porque para ser dizimista fiel, tem que ser dizimista de toda a sua renda, regularmente. Aquilo que o apóstolo Paulo disse, olha, todo primeiro dia da semana você separa, tal, essa coisa toda, porque fidelidade exige regularidade. Tudo tem que acontecer de forma contínua. Por isso que o meu caminhar com Deus, o meu andar com Deus, precisa ser algo de uma regularidade. Se eu oro, preciso orar sempre. É o que o apóstolo Paulo nos ensina, dizendo assim, orai sem cessar. Ele não estava dizendo, você vem para o matutino, já fica para a consagração, emenda com o círculo de oração, arranja outra oração para fazer de tarde ou de noite, e no intervalo entre um culto e outro você se ajoelha e fica orando, já depois do culto você já emenda com a vigília, e aí vai 24 horas. Não, nada disso. O que ele estava dizendo é, você precisa estar em comunhão com Deus 24 horas. Está indo no ônibus e está segurando lá, o ônibus sacode para lá, Jesus abençoa aqui, esse rapaz está querendo cair por cima de mim, esse outro que está com a bolsa em cima do meu pé, e aí vai orando aqui, vai pedindo a Deus, está lá no trabalho, o Senhor me ajuda, me abençoa, o patrão diz, ei, vem aqui, Jesus, vai comigo, porque eu não sei o que esse homem está me chamando e tal, mas você vai conversando com Deus, você vai tratando com Deus, em tudo que faz, está ali lidando com o Senhor. É isso que ele está dizendo, você precisa manter um relacionamento com Deus. Santidade é algo que precisa ser perene. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, que é um texto que todo mundo conhece, que fala sobre isso, ele tem duas palavras que marcam exatamente essa ideia da regularidade. Ele diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Veja o que ele está dizendo, sempre e nunca. Em todo o tempo ele está dizendo, sempre estejam alvas as vossas vestes. Porque não dá para roupa branca hoje
suja amanhã, roupa limpa hoje, suja amanhã, roupa limpa hoje, suja amanhã. Tem crente que brinca de pedir perdão na Santa Ceia, passa o mês todinho fazendo besteira, e quando chega na ceia, pastor, eu quero pedir, me arrumar aqui, porque senão não vou ceiar e tal, essa coisa toda. Não, ele disse, quando é que é para andar com roupa limpa? Ele disse, em todo o tempo, ou seja, sempre. E quando é que pode deixar faltar o óleo? Ele disse, nunca. Entende do que isso está falando? Regularidade. Para ser infiel, não precisa ser infiel 10 vezes, não. Na primeira você já é infiel. Então é preciso manter a regularidade para estar sempre em fidelidade ao Senhor, andando com Deus todo o tempo, buscando a retidão, a santidade, aquilo que agrada ao Senhor. Se falhar, se pecar por causa da nossa natureza humana mesmo, mas nós queremos continuadamente andar na presença do Senhor, e o Senhor conhece os nossos corações. Por isso é que nós precisamos desenvolver esse relacionamento constante com Deus. Não há, queridos, alguns pensam a ideia de que nós temos uma vida secular e uma vida religiosa, espiritual. No domingo eu sou crente, estou na igreja, mas na semana a gente está muito ocupado, tem muita coisa e outra. Não, queridos, nós não temos duas vidas não, nós só temos uma. E Deus está incluso nesta vida 24 horas. Deus é dono dela, você não pode fazer o que quer na hora que quer, não, porque você já não é seu. Ele disse, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo, alma e espírito, os quais pertencem a Deus. Se você é de Deus, você não é de Deus só na hora que está na igreja, não, você é de Deus 24 horas por dia. Então precisa manter uma vida, um padrão de regularidade no seu relacionamento com o Senhor. Quem é o servo fiel? É o servo que tem verdade, exclusividade e regularidade. Qualquer um dos três que faltar, já não tem fidelidade. Então, quando o Senhor chama os servos para prestar contas, Ele está dizendo exatamente que aqueles servos, eles trataram do que foi lhe dado com verdade, exclusividade e regularidade, porque só houve grande ganho por causa disso. Se o servo tivesse enterrado uma parte, o que ganhou 5, se ele tivesse enterrado 4 e tivesse negociado só com 1, ele não teria ganho 5. Se ele tivesse negociado com 5, mas metade do que ele ganha era para o Senhor e a outra metade era dele, ele escondeu debaixo do colchão, ele não teria apresentado 5. Se ele tivesse sido um servo bom, feito bons negócios no primeiro mês, mas no segundo mês faziam mais negócios e perdia dinheiro, aí ficava, ganhava, perdia, ele não teria apresentado 5. Então o Senhor reconheceu que aquele servo só conseguiu produzir 100%, multiplicar aquele valor, aqueles talentos que recebeu, porque ele trabalhou regularmente, unicamente para produzir com o seu Senhor aquilo que podia fazer para ele. Então por isso ele disse, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. É o que nós percebemos, queridos, é que às vezes alguém não entende esse princípio divino. Ó, irmão, você vai ajudar aqui, você vai ser o porteiro. Ah, porteiro? Eu queria ser co-pastor, né, Ricardo? Porteiro eu não queria ser, não. Você já percebeu Samuel? Quando a Bíblia diz que a sua mãe, Ana, apresentou Samuel para servir no templo, eu estou falando de Samuel, o grande nome que fez a transição do período dos juízes para o período dos reis, o homem que ungiu como rei os 2 primeiros reis de Israel. Ele ungiu Saul e ungiu Davi como rei sobre Israel. Eu estou falando do grande Samuel, que a Bíblia diz que nenhuma das palavras que ele proferiu caiu por terra. Você sabe qual foi o primeiro cargo dele? Já sei, foi pastor presidente.
A Bíblia diz que de manhã cedo ele se levantava, vestia-se de linho fino e ia abrir a porta do templo. Você imagine que ele se arrumava todinho, imagine, se fosse naquela época, ou se fosse hoje, né? Samuel arrumava um paletó, uma gravata, se arrumava todinho, saía aquele bonequinho bem arrumadinho, bem bonitinho. Ei, Samuel, você vai para onde? Já deve ser para pregar no culto da restauração, porque é arrumado desse jeito. Aí ele deixa que era para abrir a porta. Vestia-se de linho fino para abrir a porta do santuário. Aí quando você olha lá na frente Samuel como o grande homem que vai comandar Israel e vai ungir o rei, você estranha por que aquele rapaz chegou lá? Porque o princípio divino é esse que Jesus apresentou nessa parábola. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Você percebe José como ele é um grande gerenciador das coisas do Egito, que comprou o Egito para Faraó e foi colocado como a maior pessoa no Egito, abaixo somente de Faraó. Mas José era fiel lá na casa de Potifar, quando ele ainda era um escravo. José era fiel na prisão, quando tomava conta dos prisioneiros. Então o princípio era: foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Se você trata das coisas do Senhor porque acha que são simples, você trata de forma relaxada, displicente e não faz o que melhor naquilo que é pequeno, naquilo que você julga ser muito pouco, não espere que você terá muito, porque o princípio é que você, sendo fiel no pouco, é que será colocado sobre o muito. O princípio é esse, queridos. Tanto o que recebeu 5 quanto o que recebeu 2 teve exatamente o mesmo elogio. Enquanto que aquele que recebeu só 1 e enterrou e não produziu nada, ele mascarou o resultado do seu Senhor, porque ele não agiu com verdade. Você observa que ele está baseado em pressupostos que ele mesmo levantou. Ele disse: olha, eu sabia que tu plantas, colhes onde não plantas, ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, e eu com medo escondi na terra. Baseado em seus pressupostos, ele não agiu com verdade com aquilo que era do seu Senhor. Ele não foi regular na produção, porque na realidade não produziu nada, enterrou, e aí ele acabou sendo chamado de servo mau e negligente. Era um servo infiel, porque ele não produziu o que deveria produzir para o seu Senhor. Logo, queridos, em tudo aquilo que nós somos chamados para fazer, verifique se nós temos condição de apresentar-nos diante de Deus e dizer aquele texto que eu já citei de Jó, dizendo assim: Deus, pese-me em balanças fiéis e saberá da minha integridade. Tudo que nós queremos fazer para o Senhor, devemos fazer aquilo que o livro de Eclesiastes nos ensina, dizendo: tudo o que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Está dizendo: dê o seu melhor. Se é para cantar, cante da melhor forma possível. Tem gente que desafina e não ensaia e chega, pega a cópia de cabeça para baixo e tal. Diz: não, Jesus, mas, irmãos, eu não ensaiei, eu não me preparei, não fiz nada, eu estou todo errado aqui, mas é para o Senhor, então eu vou fazer. Não faça não. Faça não, porque se é para o Senhor, é para fazer o melhor, é da melhor maneira possível. Aí é que tem que ensaiar, aí é que tem que se preparar, aí é que tem que ajustar da melhor maneira, porque se fosse para o mundo, se fosse para ganhar dinheiro, você não fazia relaxado desse jeito. Então, para Deus, aí é que tem que fazer bom, porque é para o Senhor que estamos fazendo. E a recompensa virá é do próprio Deus, que conhece todas as coisas. E nós precisamos, então, agir todos os dias assim. Nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com a nossa família, naquilo que é a nossa vida diante de Deus, na obra do Senhor que fazemos, em todas as coisas. Nós precisamos agir
com fidelidade. Olha, queridos, eu comecei a trabalhar na igreja desde muito pequeno. 6 anos de idade eu estava já cantando nos púlpitos. Eu comecei a dar aula na escola dominical com 11 anos. Com 14, com 12 eu já tocava nas bandas, no conjunto. Com 14 anos eu inaugurei um coral, eu como regente do coral. E continuei trabalhando para o Senhor, regi conjuntos, regi coral, fui líder de mocidade, professor de escola dominical, líder de grupos, casei e continuei trabalhando para o Senhor. Deus me chamou para o seu ministério, continuei ensinando, pregando a palavra aqui e ali, mas há uma coisa que para mim é uma coisa fundamental: eu não sei estar em nada de faz de conta. Dizer, pastor Cláudio, o senhor vai tomar conta disso aqui, vai ser dessa comissão, vai participar desse negócio aqui, mas é só para botar o nome, assim, não tem que fazer nada, é só para, não, tire meu nome desse negócio, porque eu só sei estar em alguma coisa para fazer para o Senhor, se for para fazer mesmo para o Senhor, porque sendo para Deus tem que fazer o melhor. Eu não chego aqui nenhuma quinta-feira para dizer assim, irmão, eu vou abrir aqui a Bíblia, o que Deus me der, vamos ver o que é que vai sair aqui, pode ser que saia alguma coisa, pode ser que não saia, não, nada disso, porque eu tenho um compromisso de chegar aqui para trazer alimento para o rebanho. Vocês nunca me viram aqui abrir a harpa para dizer assim, eita, vamos ver aqui qual hino, irmão, peça aí um, porque eu já escolho o que é, então, eu estou dizendo coisas simples só para dizer, tudo que precisamos fazer para o Senhor, nós precisamos fazer o melhor, nós precisamos fazer com dedicação, nós precisamos dar o nosso melhor para o Senhor, fazer com excelência. E sabe por quê? Tudo que eu faço para o meu Senhor, eu quero fazer o melhor. Sabe por quê? Eu me empenho em fazer da melhor forma tudo aquilo que quero fazer para o meu Senhor, não é porque eu estou querendo agradar homens ou receber elogio de alguém, não, isso, nada disso me comove, eu não faço empenho nenhum de ter cargo esse ou aquele, nada disso. Toda a questão de trabalhar para o Senhor e fazer o melhor, é porque um dia eu estarei perante o meu Senhor para prestar contas de tudo que Ele me deu. E pesa sobre mim uma responsabilidade, porque lá em Lucas capítulo 12, Jesus disse que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se Deus me deu talentos, Ele mais cobrará de mim por causa dos talentos que me deu. E eu quero chegar um dia porque eu vou prestar contas ao meu Senhor. Eu vou chegar diante dEle para apresentar a obra que Ele me confiou, aquilo que Ele me deu, o rebanho que entregou em minhas mãos, a obra que me deu para fazer. E eu quero apresentar para o meu Senhor dizendo, aqui está, meu Senhor, os talentos que me deste e aqui está o resultado que eu produzi. E tudo que eu espero naquele dia é ouvir do meu Senhor dizendo, bom está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, faça o melhor para Deus, faça com qualidade, faça com esforço, faça com abnegação, faça com dedicação, haja com verdade, com fidelidade, com regularidade, com exclusividade, dê o seu melhor para o Senhor e lá naquele dia Ele vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não há palavra melhor para alguém que está prestando contas, receber do seu Senhor a palavra dizendo, servo bom e fiel. Trabalhemos para o Senhor com alegria, façamos a obra do Senhor com dedicação para alcançarmos do Senhor esta palavra. O que Deus está esperando de mim e de você não é perfeição. Deus sabe que nós somos falhos. Deus não está esperando de mim e de você que façamos algo além da nossa capacidade, porque Ele já distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um. O que Deus está esperando de mim e de você é que aquilo que Ele nos deu, nós façamos disso o melhor, para sermos encontrados como servos fiéis. O que Deus procura naqueles que Ele servem é fidelidade
que estará marcada por verdade, exclusividade e regularidade. Pensemos nisso e busquemos isso nas nossas vidas, para que o Senhor nos encontre como servos fiéis que estão fazendo a sua obra com fidelidade, e por menor que seja a obra que Ele lhe confiou, Ele espera receber o resultado disso com fidelidade. Amém, queridos? Deus nos abençoe.